Olá, boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica, segunda-feira, 6 de agosto de 2018, aniversário de Pontes Lacerda. 37 anos, segundo os historiadores, com base na instalação do município. 39 anos, com base na data de instalação, na data de criação do município. E 38 anos, com base no depoimento do prefeito Alcino Barcelos, que está circulando nas redes sociais. Nós vamos tentar descobrir agora aqui qual que é a data certa ou se isso é relevante também para o nosso município aqui. Tá? Boa tarde a todos vocês que estão conosco. E a gente tem hoje aqui o grande objetivo de falar sobre a questão de Pontes Lacerda. A história, o presente e o futuro do nosso município. Para isso, nós trouxemos a pessoa mais qualificada, talvez a mais qualificada mesmo aqui em Pontes Lacerda, para falar sobre esse assunto aqui, que é o Gilmar Maldonado Roman. Ele é historiador, está aqui em Pontes Lacerda desde a década de 80, conhece como poucos a história de Pontes Lacerda e escreveu agora, durante a semana passada, uma série de artigos contando a história de cada mandato dos ex-prefeitos aqui de Pontes Lacerda, que está no site da TV Centro-Oeste, no nosso blog. Boa tarde, Gilmar, é um prazer tê-lo conosco. Parabéns, porque você faz parte da história aqui de Pontes Lacerda também. O Gilmar, além de ser também, e eu esqueci de colocar aqui, além de ser historiador, ele também foi já ex-vereador daqui de Pontes Lacerda, foi ex-secretário de administração na época do Nilton Mioto, né, e tem um conhecimento muito grande aqui sobre o nosso município. Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Vieira, boa tarde produção da TV Centro-Oeste. E boa tarde, população de Pontes Lacerda, nesse dia 6 de agosto, né, que é a data de comemoração do aniversário do nosso município. Tá certo. Bom, antes de a gente começar a conversar com o Gilmar Maldonado, eu preciso dar uma nota de falecimento do senhor Epaminondas Antônio da Silva. Não deu tempo de colocar no jornal, mas a gente tenta passar essa informação aqui. O senhor Epaminondas Antônio da Silva é já um senhor de idade, mais de 80 anos, morou muitos anos lá no Córrego da Onça. O sepultamento dele vai ser às 17 horas e ele está sendo velado no centro velatório aqui de Pontes Lacerda. Bom, Gilmar, vamos ver. Então, vamos primeiro situar Pontes Lacerda na história aí. Na verdade, não é simplesmente um distrito de Vila Bela, né? Pontes Lacerda já é um povoado que já remonta aos idos lá de 1700 para lá, né? Correto. Pontes Lacerda vem ter o nome de Pontes Lacerda, na verdade, a partir do momento em que o Marechal Rondon instala a estação telegráfica e dá esse nome, Estação Telegráfica Pontes Lacerda, na localidade onde hoje é conhecida Vila Guaporé. Naquele momento, então, passa-se a dois nomes, era o tratamento desse local. Ou Guaporé, ou Pontes Lacerda, Estação Telegráfica Guaporé. Onde? Estação Telegráfica Pontes Lacerda. Onde se localiza? No Guaporé. A outra estação do Porto Esperidião, onde se localiza? Jauru, Rio Jauru. Então, entendia-se muito assim, Jauru-Guaporé, ou Estação Telegráfica Pontes Lacerda e Estação Telegráfica Porto Esperidião, que ficava, né, onde hoje é a cidade de Porto Esperidião, mas que na época tinha o nome de Salitre, naquela região. Mas, de qualquer forma, Pontes e Lacerda passa a ser denominada a partir do momento em que é instalado o posto telegráfico, a estação telegráfica, e vem para ali morar algumas famílias que faziam parte das pessoas que trabalhavam justamente no funcionamento do posto telegráfico. Antes, porém, houve povoações aqui próximo. Por exemplo, a de Lavrinhas, o Arraial de Lavrinhas, que foi uma localidade de garimpo, né, onde extraía-se ouro, e que chegou a ter em torno de 800 pessoas ali vivendo. E uma organização social e política também, já que havia aglomeração de pessoas ali. E durante um certo tempo, foi extraído ouro ali, naquela região de Lavrinhas, também no Pau a Pique, no Córrego da Onça, e aqui, onde é praticamente o centro da cidade de Pontes Lacerda,
no nosso córrego Buriti. Aí também foi ponto, né, de extração de ouro, fazendo parte das minas do Mato Grosso. E aqui, mais propriamente, fazendo parte do Arraial de Lavrinhas. Porém, nesse momento, ainda não se falava Pontes Lacerda. Se falava minas que compunham as minas do Mato Grosso. Né? Pontes e Lacerda, como eu disse anteriormente, inicia-se, assim ser chamada, a partir da inauguração do posto telegráfico Pontes e Lacerda, ou seja, estação telegráfica Pontes e Lacerda, como se dizia naquela época, por volta de 1907. Tá certo. Bom, mas o nome de Pontes e Lacerda, já naquela época, você fala Pontes e Lacerda, ele é originário de uma homenagem feita pelo Marechal Rondon, é isso, correto, né? Correto. A dois funcionários dele. Era isso, da né? coroa portuguesa. Tá, um era astrônomo e outro era... Ambos eram astrônomos e cartógrafos, que seria mais ou menos hoje como seria hoje os engenheiros topógrafos e agrimensores. Exatamente, seria aproximadamente isso. Astrônomos porque mediam e calculavam as distâncias e os pontos através dos astros. E cartógrafo porque ao final do trabalho de levantamento, eles também produziam os mapas. Isso eles passaram por aqui por volta de 1726, 723, 726, que eles passam por aqui. Mas eles deixam esses mapas prontos até 1783 a 1786. Minto, erro de novo. 83, 84 até 86, ok, exatamente. E eles deixam então pronto esses mapas que vêm depois o Marechal Rondon cortando as picadas, fazendo o levantamento, depois instalando os postes e os fios do telégrafo, assim como estabelecendo as estações telegráficas, desde Cuiabá, passando por Poconé, Cáceres, Porto Esperidião, Pontes Lacerda até Vila Bela. E então Rondon trabalhava para embrenhar nesses sertões os mapas que foram construídos pelo Pontes e Lacerda. Antônio Pires da Silva Pontes e José de Lacerda e Almeida, que foram Antônio Francisco de Lacerda e Almeida, que foram ambos que construíram então esses mapas, e Rondon resolveu por isso homenageá-los. Isso 125 anos depois que esses dois haviam passado por aqui e construído esses mapas. Aí nesse momento ele dá o nome de Estação Telegráfica Pontes e Lacerda. Poderia ser, geralmente dava-se o nome à localidade. Como a localidade era Guaporé, ele poderia dar o nome de Estação Telegráfica do Guaporé. Porém, a linha principal, que era Cuiabá-Porto Velho, nas nascentes do Guaporé, onde ela cruzava, ele já havia instalado uma estação com o nome de Guaporé. Então aqui ele homenageou os cartógrafos e astrônomos, né, que são o Lacerda e Almeida com os nomes de Pontes e Lacerda. Ou seja, o Antônio Pires da Silva Pontes e Francisco José de Lacerda e Almeida. Ele pegou os dois sobrenomes e pôs Estação Telegráfica Pontes e Lacerda em homenagem a esses técnicos do governo que aqui passaram. Bom, ali foi criado então um povoado, né, no entorno da estação de telégrafo, né, foi criado um povoado, virou uma vila, depois virou distrito, com o tempo virou distrito de Vila Bela da Santíssima Trindade, e aí a história do município já começa a partir já da década de 80, né? Correto, Esses seriam os precedentes históricos, né? Isso que a gente está falando aqui. Exato. Ainda antes da história, bem antes. A história realmente de Pontes e Lacerda, ela começa com a vinda de pessoas para cá. Porque a partir de 1907, vieram viver aqui na localidade de Pontes e Lacerda as pessoas e suas famílias, que faziam parte como eu disse anteriormente, faziam parte do funcionamento da estação telegráfica. Eram os funcionários e seus familiares. Em 1947, então, que se tem notícias, que tem registro, o primeiro morador de Pontes e Lacerda, que foi então o senhor
Mariano Pires de Campos, que chegou com alguns índios parecis, com o intuito da exploração da poaia. Aí começa-se, inclusive, esse ciclo de exploração da poaia na nossa região. Depois vem outras pessoas. Poaia é a madeira que se faz a poaia é uma raiz medicinal, né? Conhecida cientificamente como Cephaelis ipecacuanha, que era muito proeminente aqui na nossa região. Aqui no Guaporé, Galera, Sararé, né? Além também do Alto Paraguai e dessa região toda aqui do oeste, hoje oeste mato-grossense, né? Na época era noroeste, porque o Mato Grosso era um só. Então ela fluía muito nas matas aqui da nossa região. Perfeito. E ele veio justamente para explorar essa parte aí. Naquela época também havia outra economia que se tornou poaia, mas havia outra economia paralela, que era a de caça de animais para aproveitamento do couro. Então o couro da jaguatirica, o couro da onça, o couro de diversos animais eram bem valiosos, né, no mercado nacional e internacional, assim como a poaia. Então houve esse primeiro, eu considero, pelas minhas pesquisas, como o primeiro ciclo econômico de Pontes e Lacerda, a extração da poaia e a caça de animais para a finalidade do aproveitamento da pele. Aí começam a vir algumas pessoas, né, a morar, a fazer residência, a se fixarem aqui na nossa cidade. Em 1959, 60 e 61, ocorre a construção da estrada de rodagem entre Cáceres e Vila Bela. Nesse momento, o então DNR cria um canteiro de obras próximo à estação telegráfica e constrói também uma pista de avião para dar o devido respaldo aos técnicos e a todos aqueles que vinham, né, que dependiam e que trabalhavam na construção da estrada. Isso ficou bem marcado porque aí começa, a primeira obra, digamos assim, além da estação telegráfica, a primeira obra que surge em Pontes Lacerda é uma pista de avião para atender aos construtores da rodovia. E depois que concluíram a rodovia, alguns que trabalhavam com as empreiteiras no DNR continuaram a viver por aqui. Quem eram aquelas famílias que chegaram naquela época, de 59, 60, 61? 59, 60, a maioria das pessoas que chegaram nesse período, 55, 59, eram mais pessoas parentes ou próximas, né, do pessoal que fazia movimentar o posto telegráfico, que fazia funcionar a estação telegráfica. Entre elas temos hoje o seu Totti, que está vivo ainda, tem o seu Veriano Santana, temos alguns que ainda vivem dessa época aí. Até que em 63 chega a família Zambuja, uma grande família, em 64 os Fagundes da Costa, depois, no mesmo período, a família Barbosa e outros que vêm, então começam de fato a existir um povoado. Começa a consolidar de fato Pontes e Lacerda como um povoado dentro dos limites do município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Aí também toma-se uma iniciativa de iniciar a parte alta da cidade, digamos assim, fora da Vila Guaporé. Aí começa aí por volta de 67, 68, a implantação da serraria da Madeireira Ivaí, que foi uma serraria grande que trouxe diversos agregados, construiu mais de 50 casas nessa parte alta da cidade. Ali hoje, na região onde está o supermercado Cuiabá, ali construiu diversas casas para os funcionários e agregados, além de outras construções para dependência de escritório, garagem, etc., e o funcionamento dessa serraria. Começam a vir outras pessoas de todas as partes do Brasil, em especial, nesse momento, 68, 69, do leste de Minas Gerais, e já em 72, 73, 74, do Mato Grosso do Sul. Nesse momento ocorre, então,
um aumento populacional bem, como vamos dizer assim, em torno de 10 mil pessoas, ou seja, já era um povoado interessante, né? Que se resolve então criar o distrito. Cria-se o distrito de Pontes de Lacerda dentro das fronteiras, das desvias de Vila Bela. Continua sendo, naquela época não se chamasse Vila Bela, mas Mato Grosso. Vila Bela tinha o nome de Mato Grosso. E aí cria-se então o distrito. Agora, para entrar no assunto, né, nessa celeuma que existe entre o aniversário da cidade, que data seria propícia e tal, quantos anos, etc. Deixa eu te situar então, para os nossos telespectadores poderem entender certinho o que está acontecendo aqui. O município foi criado, tem uma lei 4167, é isso, né? De 1979. No dia 29 de dezembro foi criado o município. Foi uma lei de iniciativa do deputado Biratão Spinelli. Correto. Né? Foi a época que foi o governador, era Frederico Campos. Né? O município foi criado no dia 29 de dezembro de 79. Foi instalado, e aí o Gilmar vai falar sobre isso aqui agora, em 14 de dezembro de 81. Razão porque 14 de fevereiro. Por isso tem o nome da escola 14 de fevereiro, e uma rua tem na rua 14 de fevereiro, porque foi o dia da instalação, né, foi da instalação do governo, né, do primeiro prefeito. Foi após o primeiro prefeito a instalação de todos os órgãos municipais aqui. Né. No brasão do município, né, consta a data 29 de dezembro de 81. Ele deve ter misturado 29 de dezembro de 79, né, com o ano da instalação, que foi 1981. Né? E o município comemora 6 de agosto, né? Que é o dia do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus. Isso. Esse imbróglio todo aí, dá uma explicada para nós e dá a tua opinião, o que você acha que deve fazer para reparar. Em algum momento essas coisas têm que ficar bem claras aí, correto, a bem da história. Né? Quando é criada a lei criando o município de Pontes de Lacerda, essa 4.167 de 29 de 12 de 79, criando o município, desmembrando de Vila Bela da Santíssima Trindade, na época Mato Grosso, já era Vila Bela de novo, Vila Bela da Santíssima Trindade, a lei já determinou qual seria a localidade do município, né, com os seus pontos, com as suas divisas, com as suas fronteiras, etc. Tal. Entre diversos assuntos diversos artigos que a lei tinha, um dos artigos dizia que no dia 15 de novembro de 1980, ou seja, no ano seguinte, que já estava muito próximo, haveria eleições para prefeito e vereadores. E assim ficou determinado por lei. Mas ocorreu que durante aquele tempo, Vieira, durante o início de 80, houve uma lei nacional prorrogando os mandatos anteriores de prefeitos e vereadores para coincidir com uma eleição em nível geral, que seria de presidente, governadores, deputados, senadores e vereadores, todos numa data só. E aí o que ocorreu? A cobrança desses novos municípios para que houvesse a instalação de um prefeito. Houvesse a instalação do município e a nomeação de um prefeito, uma vez que não dizia haver eleições fora daquele prazo, que não fosse 15 de novembro de 80. Então, o que ocorreu? Essa vontade popular dos municípios novos criados foram atendidas pelos políticos e resolveram, então, numa convenção, e até fizeram leis, estabelecendo que haveria a nomeação de um administrador municipal para esses novos municípios durante o período de 31 de janeiro, que era a data que tomava-se posse o eleito no ano anterior, 31 de janeiro até 31 de dezembro de 82.
após devidamente eleitos prefeitos e vereadores no dia 15 de novembro de 82. Então foi prorrogado por mais 2 anos. A eleição era para acontecer no dia 15 de novembro de 1980, passa a ser, por força dessa medida, ser 15 de novembro de 1982. Então os prefeitos e vereadores tiveram 2 anos a mais de mandatos. Né? Foi prorrogado, um período de prorrogação de mandato por mais 2 anos. Ocorrida a eleição no dia 15 de novembro de 1982, no dia 31 de dezembro, esses prefeitos nomeados, veja bem, eles foram nomeados sem Câmara Municipal, não havia Câmara, somente o administrador municipal. Então, eles entregaram a prefeitura, entregaram o mandato no dia 31 de dezembro para aqueles que foram eleitos, né? Que foram eleitos no dia 15 de novembro de 82. Aí surge aquele problema que a gente volta um pouquinho. Por que Pontes Lacerda, já que a lei dizia que a posse do prefeito seria 31 de janeiro, e em Pontes Lacerda não aconteceu. Nos municípios vizinhos, onde ocorreu a mesma situação, houve a posse no dia 31 de janeiro. Em Pontes Lacerda, só foi acontecer no dia 14 de fevereiro de 81. Por quê? Porque o partido do governo que tinha na época aqui era a Arena. E aqui havia 2 alas, né, 2 grupos dentro do partido da Arena interessados em nomear esse administrador interino. E aí o que ocorre? Como não chegou-se a um nome comum, cada um indicou um nome, que foram para a Assembleia Legislativa do Estado e para o governador, e enquanto isso decorreu o prazo. Então 31 de janeiro chegou e não foi nomeado, e que vem acontecer somente no dia 14 de fevereiro. Aí era o Gersino. Aí é nomeado Gersino. Mas quem que era o outro? Não era só Apolinário? Eu não lembro qual era o outro, evidentemente. Me falta, não na pesquisa, mas me falta na memória agora, qual era o outro nome também que estava concorrendo. Sendo o nome escolhido, né, o nome do Gersino Rodrigues de Souza, que foi, de fato, o primeiro prefeito, digamos assim, o primeiro administrador do município de Pontes Lacerda. Mas temos aí essa questão do 79, 29 de dezembro de 79, é criada a lei. 14 de fevereiro de 81 é nomeado o prefeito. Né? Então, e dia 6 de agosto é o dia da comemoração do aniversário da cidade. Aí é uma celeuma que muita gente não tem compreendido ainda, mas a gente foi buscar as leis e buscar aprofundar nessa pesquisa. E ocorre porque 29 de dezembro foi apenas a criação, a lei que criou. Mas o município continuou sendo administrado, ou seja, foi criado, mas não foi instalado. Continuou sendo administrado até 14 de fevereiro pelo município de Vila Bela, pelo prefeito de Vila Bela e vereadores de Vila Bela. Então, de fato, houve de fato, mas não houve de direito, mas não houve de fato. Né? Não houve instalação, foi só a criação. O que vem acontecer de fato é 14 de fevereiro de 81. Daí é que começa-se, então, a contar os anos de instalação de aniversário do município de Pontes Lacerda. A partir do dia 14 de fevereiro de 81. Mas houve uma outra situação que eu quero chegar aí, que é a questão da comemoração, da data comemorativa de aniversário do município, 6 de agosto. O que ocorria? 29 de dezembro eu já disse que não foi instalação, continuou sendo administrado foi só a criação, só a lei, né? 14 de fevereiro, e além disso,
29 de dezembro fica entre duas datas grandes, digamos assim, do povo brasileiro, que é Natal e Ano Novo. Então, para se comemorar, além de que fica fora do período de aula, período que as escolas não estão em funcionamento, para poder fazer, na época era muito fluente, as comemorações cívicas, né? Então, é interessante que todo município, toda cidade, no período do aniversário da cidade, ou 7 de setembro, que é o aniversário do Brasil, digamos assim, houvesse as paradas, desfiles, comemorações cívicas, incluindo alunos, professores e toda a comunidade escolar, né? Então, ficava fora, o 29 de dezembro, ficava fora do período letivo, período de aulas, além de estar dentro de duas datas comemorativas grandes. 14 de fevereiro ainda não havia voltado às aulas. A maioria das escolas ainda estavam preparando para voltar às aulas para aquele ano letivo. Também considerou-se. Então precisamos criar uma data para comemorar o aniversário da cidade. Optou-se então por ser 6 de agosto, que é o dia do Senhor Bom Jesus, comemorado pela Igreja Católica, o dia do Senhor Bom Jesus, cuja igreja que havia aqui, que há até hoje, as paróquias, né, tem o nome de Senhor Bom Jesus. Então, optou-se para se fazer uma lei. O vereador João Bento, na época, foi que fez essa lei e a Câmara aprovou, criando a data de aniversário e comemoração do aniversário da cidade, dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto. Então há uma lei. Há uma lei, a lei 051 de 85, de 1985, que estabelece o aniversário da cidade na data do padroeiro da cidade, que é Senhor Bom Jesus, data de 6 de agosto. Então tá certo. Bom, então o que falta nesse imbróglio todo aqui é de que a Câmara de Vereadores, que é quem legisla, né, quem faz as leis, acho que a Câmara de Vereadores deve tomar a iniciativa de alterar o padrão, o brasão lá, né? Vai ter que fazer uma... O brasão, de fato, ele está errado. Lá, alterando aquela data lá, ou fazendo alguma coisa para que ele realmente... foi feito errado, erroneamente, porque 27 de 12 de 81, como está no brasão, não significa nada. Não é nem uma coisa nem outra ali. Não é nem uma coisa nem outra, né? Eu creio que poderia ser mudado para 29 de 12 de 79, que é a data que cria, da lei que cria o município, ou 14 de fevereiro de 81, que é a data da instalação do município. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois no segundo bloco a gente vai continuar conversando aqui com o Gilmar Maldonado Román, e aí a gente vai falar sobre a questão de Ponce Lacerda hoje, né, como é que nós estamos hoje vivendo Ponce Lacerda, e também a projeção para o futuro. A gente já volta logo depois dos comerciais. Estamos de volta, conversando aqui com o Gilmar Maldonado Román, historiador, sobre a questão de Ponce Lacerda. Nós estamos comemorando hoje, né, 8 de agosto, o aniversário de Ponce Lacerda, e todo mundo comenta, e a gente acho que está consolidado por enquanto 37 anos aí, até que provem ao contrário. Bom, a ideia era comentar agora aqui, a partir desse segundo bloco, a questão de Ponce Lacerda hoje, e também a questão de aproveitar o Gilmar aqui, ver a questão do futuro, até porque ele é político, é articulista político, ele já foi vereador, conhece Ponce Lacerda como poucos, e também foi secretário de administração do governo Nildo Mioto, e a gente gostaria de explorar um pouquinho o Gilmar para ver a questão de qual é a visão dele para a questão de Ponce Lacerda para o futuro, desenvolvimento, crescimento, o que se deve fazer, né, o que está sendo feito, né, nessa linha. Eu tive o cuidado de passar uma mensagem para alguns assessores do prefeito Alcindo Barcelos, pedir para que eles nos encaminhassem a relação do que foi feito nesse mandato, que foi feito esse ano e no mandato dele, para que a gente pudesse divulgar aqui, dizendo, Ponce Lacerda, o presente, Ponce Lacerda, está sendo feito isso. Né? Liguei hoje de manhã novamente, e a informação que eu tive é que o prefeito Alcindo Barcelos tomou conhecimento, ficou sabendo que nós pedimos,
mas enrolou e não mandou absolutamente nada para a televisão. Então, ou ele não quer que divulgue, ou ele não tem o que divulgar. Mesmo assim, aquilo que a gente viu aqui nós vamos divulgar, aquilo que nós sabemos a gente vai divulgar. Pontes Lacerda hoje, Gilmar, a gente sabe que tem uma arrecadação aí que vai beirar 100 milhões de reais, se não ultrapassar um pouquinho. A arrecadação do município de Pontes Lacerda para 2018 deve passar, ou deve estar em torno de 100 milhões de reais. A previsão orçamentária está em 115, né? 115 milhões a previsão orçamentária. E normalmente costuma às vezes extrapolar, dependendo da economia passar. Mas eu estou falando em termos de 100 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. Né? O prefeito falou, né, várias vezes aí, de que economizou o recurso do ano passado aí, em torno de 5 milhões de reais. Então, ele tem pelo menos aí, né, tem 105 milhões de reais para gastar durante esse ano aí. A gente sabe que um pouco disso aí é para pagamento de funcionário, tem aquelas despesas de custeio, esse negócio todo, mas é muito dinheiro. E aí, essa parte, eu acho que é interessante a gente ponderar o seguinte: com relação a todos esses recursos, eu vejo gente batendo palma para o prefeito, agradando o prefeito, agradecendo para o prefeito, quando o prefeito coloca palmeiras lá na beira da rodovia, quando planta grama, né? Quando constrói ponte de concreto, que está construindo, está substituindo algumas pontes de madeira por pontes de concreto, como se fosse o melhor dos mundos. Pontes Lacerda, o prefeito está fazendo. Gente do céu, são 100 milhões de reais. Não é pouca coisa não, tem muita coisa aqui. Né? O que ele está fazendo também, além do plantio das palmeiras, apoio ao motocross, foi o único evento que ele patrocinou aqui foi o motocross. E a gente sabe que foi porque a questão de acertos políticos, que tem um vereador que apoia ele, né, que é dessa área, foi por isso que foi feito lá. Inclusive tem questão de uma... Está sendo investigado pelo Ministério Público, inclusive, por questão de publicidade indevida, né, e também está fazendo a manutenção das estradas rurais juntamente com os grandes produtores rurais, através da Associação do Matão. Isso é o que a gente sabe que o prefeito está fazendo. Né? Começou o asfalto ali na Morada da Serra, né? Fez uma reforminha muito simplinha ali na frente do cemitério, só botou a fachada, só mexeu na fachada do cemitério e já colocou a placa enorme com posto reforma, mas tudo bem, isso é o que está sendo feito e a gente está colocando aqui. Agora, Gilmar, é o seguinte, eu queria saber, do jeito que está a Pontes Lacerda hoje, do jeito que ela veio, né, nós passamos aí pelo Nilton Mioto, que pegou um período muito bom financeiramente, né? Foi na época do Lula, inclusive, né? Que teve um ganho muito grande nessa questão de recursos e arrecadação para o município. Quando chegou no mandato do Donizete, as coisas complicaram, a parte financeira complicou muito, a arrecadação caiu, foi a crise financeira que pegou, e o Donizete não teve a oportunidade de fazer praticamente quase nada, né, daqueles 4 anos de mandato. Agora voltou, crescendo de novo, a questão da arrecadação do município. E na tua visão, onde é que a gente pode chegar? Porque eu não estou vendo, e aí é um posicionamento meu, uma opinião minha, eu não estou vendo absolutamente nada de ação nenhuma do governo voltada para o crescimento, voltada para a questão estratégica do município, para que o município possa crescer, possa se desenvolver. Distrito Industrial, o prefeito sentou em cima, seria a grande obra do prefeito Donizete, criação do Distrito Industrial, praticamente a custo zero. O prefeito já mandou dizer para o governador que não quer o Distrito Industrial, lá do lado da Unemate. Vai ter que comprar uma área, lá é de graça, mas ele vai ter que comprar uma área, né, pelo capricho e por compromissos políticos também. Eu fiquei sabendo que é compromisso político, de campanha política, de pessoal que apoiou ele financeiramente, que está exigindo que ele coloque o Distrito Industrial em outras áreas aí de interesse particular na história. Mas vamos lá, faz parte do processo. Né? Não tem a gente não tem Secretaria de Indústria e Comércio. Então, se não tem Secretaria de Indústria e Comércio, como é que nós vamos desenvolver o município estrategicamente? Quem é que vai buscar recursos? Quem é que vai vender o município? Quem é que vai oferecer o município? Quem é que vai levar o município, os benefícios, as oportunidades do município para os outros empresários, para atrair investidores aqui para o nosso município? Não tem Secretaria de Agricultura, que a Secretaria de Agricultura que tem é a agricultura familiar, é só para tratar de ceder trator para pequenas propriedades, mais nada, absolutamente mais nada.
Estão esquecendo que estão vindo produtores, grandes produtores rurais para cá, né? Estão vindo o pessoal plantar aqui, né? O Poços Lacerda tinha, segundo informações que te conseguiu aqui, até o ano passado, 75 mil hectares de lavoura plantada, de soja plantada aqui, na região daqui, Nova Lacerda. É um início bastante interessante. Vila Bela, contando aqui, esse ano passa de 115. Esse ano passa de 115 mil de lavoura plantada. E nós não temos uma Secretaria de Agricultura voltada para isso, para se preocupar com isso aí, para os grandes produtores, que é o que gera imposto, é o que aumenta a arrecadação. Né? Eu coloquei essa introdução para que você me ajude a pontuar aqui que tipo de Poços Lacerda a gente quer, né? E que Poços Lacerda nós teremos aqui 4, 5 anos, se a continuar com esse modelo de administração pública aqui. Ok. Na minha ótica, pela vivência, pela experiência que a gente tem, a gente entende que o desenvolvimento de um município, o crescimento, o progresso, depende de diversos fatores. Mas os fatores principais são a iniciativa privada, claro, que é aquela que vem, traz recursos, traz capital de fora, de outra cidade, de outros estados, e implementa no município. Aí ela cria, ela planta, ela colhe, ela engorda. Em função disso, vem também da iniciativa privada as empresas que vão beneficiar esses produtos, né? Falando em termos de nossa região, que no caso aqui está mais voltada ao agronegócio, à agropecuária, né? A agricultura e a pecuária, né? Voltando mais à nossa região. Nós tivemos no passado aí madeira, tivemos ouro, tivemos outras fontes, né, de renda para a economia local. Mas hoje ela está mais centrada na agricultura e na pecuária. E é evidente que as pessoas que vieram para produzir já puderam dar o que tinham de dar para o município produzindo. Agora, é evidente que para que haja o desenvolvimento, para que haja o progresso local, a melhoria na economia, a melhoria na qualidade de vida do cidadão, as oportunidades, também é necessário uma administração pública coesa, coerente e que busque os resultados através da política, através não da política partidária, mas da política de negócios. É necessário que o prefeito e demais mandatários da cidade estejam afinados com o presidente da República, com os senadores, com deputados federais, deputados estaduais, para que possa obter, através de emendas parlamentares e de outros programas de governos, os recursos necessários para implantar no seu município. Além disso, ele precisa também de uma equipe administrativa, de uma equipe de governo que também seja capaz e competente para gerir, juntamente com o gestor principal, que é o prefeito, esses recursos advindos de outras esferas governamentais. Eu, pelo menos, no momento, estou achando que devia, no caso do município de Poços Lacerda, o gestor devia ser um pouco mais aberto a essas situações. Me lembro quando estivemos no passado na prefeitura com o Newton Mioto, o Newton buscava recursos com senadores, com deputados federais, deputados estaduais, independente de partido, independente de ideologia. O importante é que veja que programa tem aí, vê onde o deputado está trabalhando, onde ele está conseguindo mais recursos. Na educação, então corremos lá. É para saúde, vamos correr lá. É para administração, vamos correr lá também. É para agricultura. E com isso se consolidava um recurso, se adquiria o recurso, né? E vinha o recurso que consolidava cada um dos setores da administração municipal. Eu acredito que tem que ser assim. Eu só vejo dessa forma. A partir do momento em que você, por mais inteligente que seja, por mais esperto que seja, por mais dedicado que seja ao seu trabalho, à administração pública, não se faz sem uma boa iniciativa privada e sem um bom relacionamento com os poderes
federal, estadual. O poder municipal, no nosso caso, nós não temos arrecadação própria capaz de gerir, capaz de suprir todas as necessidades e as despesas do município. Para fazer investimento. É necessário. Exatamente. Se você ficar pensando só, se o administrador ficar pensando só, não, vou fazer tudo com recursos próprios, vou fazer tudo, não faz. Ele só vai pagar a folha de pagamento e suprir aquelas necessidades primárias, aquelas necessidades prementes. Ele não consegue avançar. Aí não vai sobrar para os investimentos. E não havendo investimento, não há construção e obras. Não havendo construção e obras, não haverá progresso, não haverá desenvolvimento do município. Tá certo. Vejam só, a gente está já chegando no horário final do nosso programa, mas eu preciso dar um exemplo claríssimo aqui, Gilmar, do que é a falta de visão do administrador. Olha só, Pontes de Lacerda hoje, e não é de hoje, Pontes de Lacerda já há muito tempo, ela é a maior bacia leiteira do estado de Mato Grosso. Correto. Certo? Pontes de Lacerda e Vila Bela hoje vendem toda a produção de leite que é produzido aqui nessa bacia leiteira, vende para o município de Araputanga, para Laquibom. Tá? O nosso produtor recebe na faixa de R$1,16, R$1,20, até R$1,50, dependendo da quantidade de leite, da qualidade do leite lá que ele recebe da Laquibom. A Laquibom, a cooperativa lá de Araputanga, ela compra o leite aqui do produtor de Pontes de Lacerda a R$1,16 a média. Tá? A Laquibom tem um custo para processar esse leite, tá? E que, segundo eles, chega a R$2,80. Certo. Ele vende de volta aqui para Lacerda, ele vende de volta para os mercados aqui de Lacerda, ele vende, a cooperativa vende para nós aqui a R$3,20, R$3,40 o litro. O mercado tem que ter o lucro, né? E vende para nós, sabe a quanto? A R$4,20. O leite que é produzido aqui em Pontes de Lacerda, pasmem, senhores, o leite que é produzido aqui em Pontes de Lacerda e que o nosso produtor recebe R$1,16, nós pagamos R$4,20. Ele vai lá, é processado e volta aqui e nós pagamos. A questão de divisão era muito lógica. Nós somos a maior bacia leiteira. Se nós formos procurar um laticínio, um grande laticínio, né, provavelmente a gente consegue trazer para cá, né, porque tem produção para isso. Né? O leite Piracanjuba, que é feito lá, não sei aonde, lá, não sei de que lado lá, aqui no estado, aqui no país, e é um dos melhores leites aí, ele é vendido a R$3,90 aqui em Pontes de Lacerda. Ele vem lá de São Paulo, não sei de onde, com frete, com tudo, e é vendido aqui a R$3,90. O nosso leite que é produzido aqui, nós vendemos a R$1,16 e compramos a R$4,20. Isso é coisa de quê? Eu acredito aí, apesar de que existe o interesse e os custos da iniciativa privada, nós temos a nossa região uma problemática com energia que é muito cara, com combustíveis também muito caro e imposto também muito alto, que acaba acarretando a elevação dos preços dos produtos aqui no Mato Grosso, em especial nossa região. Mas eu vejo que há a possibilidade de, em se tratando de uma alocação, como o senhor disse no princípio, da instalação de um distrito industrial, para que venha outros da iniciativa privada, outros laticínios, também compor aqui em Pontes de Lacerda. E de forma que seja, havendo um distrito industrial, também possa haver incentivos fiscais para a instalação das indústrias, laticínios, de frigoríficos e outros que forem, né? Incentivos por parte do governo municipal e do governo do estado também. Principalmente do estado, que o municipal pode fazer muito pouco pela instalação, no caso, pelo incentivo fiscal. Mas o estado e a União podem fazer mais pelo incentivo fiscal, para a instalação de indústrias e outro comércio e prestação de serviços que sejam interessantes para o desenvolvimento do nosso município. Agora, para que isso haja, volto a dizer, é necessária
uma ligação direta entre os administradores do município, né, entre os políticos do município, do poder municipal, com os demais poderes, com o poder estadual e com o poder público estadual e o poder público federal. Agora, isso você só consegue a partir do momento que você tenha, de fato, né, que você seja lá conhecido, que você tenha, de fato, ligação, digamos assim, administrativa com os demais poderes. Se você for um isolado no seu município, se você for um político isolado no seu município, no seu estado, jamais você vai conseguir atingir essa meta que é natural, é uma meta natural e tão necessária para a administração pública. Eu só quero confirmar aqui, João Mário, o seguinte, além dessa falta de interesse, porque isso aqui, imagina um laticínio vindo para Pontes Lacerda, quanto a geração de emprego e renda, quanto que vem para cá? Com certeza, um laticínio grande é mais renda, é mais emprego, então, é mais imposto, etc. Então, Pontes Lacerda, está na prefeitura, está com o procurador da prefeitura, com informação do vereador Ivanildo, desde setembro do ano passado, tem uma lei de incentivo para atrair empresas aqui para Pontes Lacerda, em que reduza ou escalone pelo menos o ISSQN, que é o imposto, né, municipal, sobre tudo aquilo que você fatura, você emite a nota. Ideias, então, tá? Existe aqui, proposta de aqui, em Pontes Lacerda, todos os empresários, todos os comerciantes, todos que emitem nota, que vendem produtos aqui, produtos de comércio e serviço, de prestação de serviço, todos pagam 5% de ISSQN. Você pode ter um empregado ou pode ter 200 empregados. Você pode faturar 10 mil ou pode faturar 1 milhão. Todos pagam mesmo. Aí, como contador, eu posso dizer que deveria haver um escalonamento. Incentivo. Se você tiver 100 empregados, você não vai pagar 5%, você vai pagar 3%. Se você tiver 500 empregados, você vai pagar 2%. Correto. Isso gera emprego, gera renda e o retorno do imposto é natural para o município. Então, está faltando a essência, e que eu gostaria de colocar isso no aniversário aqui de Pontes Lacerda. Está faltando a essência, a preocupação do poder público com o desenvolvimento, com o crescimento de Pontes Lacerda. Nós temos aqui desde março do ano passado, está com o prefeito está sentado em cima, tá, de uma proposta de uma empresa de aviação aérea para Pontes Lacerda. Fazer voo diário de Cuiabá a Pontes Lacerda, 1h30 de voo. O prefeito está sentado em cima. E não resolve. É mais um ramo, é mais uma parte interessante para o desenvolvimento e progresso. Atração. Temos aqui, nós lutamos no passado sobre isso, adequamos inclusive o aeroporto de acordo com as exigências da ANAC, mas depois que saímos a coisa não aconteceu. Parece-me, de fato, como você está falando, não houve interesse por parte do prefeito anterior. E parece, então, como você está falando, não está havendo interesse do atual. Mas isso é de suma importância. Quando se fala em progresso, se fala em desenvolvimento, a gente tem que já se fala no geral. Você fala no desenvolvimento estudantil, no desenvolvimento escolar, no desenvolvimento da saúde, no desenvolvimento, inclusive, também no transporte aéreo, por que não? Tem que, tudo é englobado. Eu quero só dizer que Pontes e Lacerda estava enquadrado em 2012, na medida Firjan, pelo índice da Firjan, estava em 48º lugar em desenvolvimento no estado de Mato Grosso, dos 141 municípios de Mato Grosso. E agora, em 2016, nós fomos para o 85º. E isso nos traz uma preocupação, porque nós precisamos saber o que está ocorrendo para cairmos assim. É evidente que outras regiões, nós entendemos, as regiões principalmente onde tem a lavoura, que elas se desenvolvem muito mais que as regiões de pecuária. Mas o índice em 4 anos aí, de 12 para 16, caiu muito. Caiu de 48 para 85, de 48º para 85º, é uma diferença muito grande, que nos causa preocupação, nos deixa preocupado. Então, alguma coisa está faltando, em alguma coisa estamos falhando, em alguma coisa estamos errando. Não podemos admitir que isso continue assim, mesmo, como eu disse anteriormente, com o avanço de outros municípios
que estão em melhores condições econômicas, de produção, produtividade, etc., nós somos uma região produtiva também. Deve estar faltando alguma coisa nos meandros da política, que está nos desfavorecendo, principalmente perante o ranking, né, dos municípios do estado de Mato Grosso. Tá certo. Bom, a gente nós estamos com o nosso tempo estourado e eu preciso terminar o programa e eu gostaria de agradecer aqui imensamente a participação do Gilmar Maldonado Roman e agradecer por ele ter feito a série de artigos aí sobre os ex-prefeitos de Pontes Lacerda, que possibilitou a gente colocar no meu blog lá no site da TV Centro-Oeste, e também agora participar de forma muito efetiva, muito interessante aqui com dados, né, com a história e também contribuindo aqui com as suas opiniões sobre o futuro do nosso município. Obrigado, eu gostaria de deixar com você 30 segundos aí para a sua... Muito obrigado, Vieira, obrigado a toda a produção. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade por a gente poder passar o conhecimento, a pesquisa, o trabalho que a gente tem feito sobre a história do município, sobre as situações e os parâmetros gerais dessa cidade e desse município e da região, inclusive, porque não, que a gente tem não só pesquisado, não só, como também tem vivido, né? Tem vivenciado um tempo muito grande que eu estou aqui, vim a primeira vez em 1974, ainda era criança, retornei em 75, em 80 vim e estou definitivamente, ou seja, já há 38 anos e alguns meses, vivendo e participando, né, de todos os momentos do município de Pontes de Lacerda. Fui vereador, tive a oportunidade de ser vereador, tive a oportunidade de ser secretário do Newton Mioto, que foi uma administração, não menosprezando ninguém, mas foi uma administração das melhores que tivemos no nosso município, onde houve um avanço muito grande sobre todos os aspectos, né? Houve um avanço muito grande e melhorias para a nossa população. Tudo isso eu participei e vivo e sou uma pessoa muito feliz por ter feito parte de Pontes Lacerda. Não só como historiador, como pesquisador, mas principalmente como vivenciar toda a situação de Pontes Lacerda, todos os acontecimentos, os fatos, né? Desde o 1980 principalmente, que eu já era adulto, que voltei para cá, e participando de diversos convívios sociais, de diversas associações que nós fundamos, esportivas, culturais, de serviço, clube de serviço, e tudo que a gente participou, então, e participa ainda, a gente é muito grato por esse espaço que a gente teve aqui em Pontes Lacerda. E, encerrando, muito obrigado, Vieira, por ter concedido esse espaço para que a gente pudesse expor também esse conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu, e essa vivência durante todos esses anos. Tá certo. Obrigado, Gilmar. Obrigado a você. Obrigado a você que ficou conosco até esse momento, muito agradecido mesmo. E no aniversário da cidade, eu gostaria de dizer que a gente acredita em Pontes Lacerda, acredita no futuro de Pontes Lacerda, afinal, aqui que nós estamos investindo, né, os nossos recursos, né, e o empresário de Pontes Lacerda está sempre pronto a fazer com que o aumento da geração de emprego e renda seja constante aqui no nosso município e também na nossa região. Eu ouvi de um candidato a governador, agora na quinta-feira, uma palavra que eu achei bastante interessante e que eu vou passar para vocês aqui também. Ele disse que o nosso futuro depende fundamentalmente de dois fatores, tá? Das oportunidades que nós temos, mas também das decisões que nós tomamos. Pontes Lacerda está tendo várias oportunidades de crescimento, várias oportunidades de mudar o perfil econômico, de mudar a cadeia produtiva, a matriz produtiva do nosso município. O que está faltando, e aí o grande problema que nós estamos enfrentando, é que as decisões que nós estamos tomando não são aquelas mais adequadas para que leve Pontes Lacerda para o rumo do desenvolvimento. Pensem nisso. Quero desejar a todos felicidades nesses 37 anos aqui de Pontes Lacerda e quero mandar de forma muito especial um abraço a todos vocês. Obrigado, a gente volta semana que vem, se Deus quiser, a todos nós uma bela semana.